Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Fla Show, o seu espaço de notícias, emoção e bastidores do Mengão. Então é o seguinte, mudanças de planos, vamos para a Argentina, Libertadores, a competição mais desejada, mais sonhada do momento na América do Sul. E quem está seguindo os passos de Racing e Flamengo é o Thiago Carvalho. Tá agasalhado, tá lá no meio do povo, já trazendo detalhes sobre esse grande duelo sul-americano. Thiago, buenos dias, muchacho. Buenos dias, Renata. Muito bom dia pra você. Bom dia, Cicinho, Edu, Ronaldão. Mais frio na Argentina, tá 12 graus nesse momento. Ontem à noite, te garanto que estava um pouquinho mais gelado, na casa dos 8 graus. Agora estamos em Avejaneda, distrito de Buenos Aires, bem em frente ao estádio Presidente Perón, mais conhecido como El Cilindro, o palco da partida de amanhã entre Racing e Flamengo, aqui pela Libertadores da América, essa semifinal, que há um entusiasmo na Argentina. Ontem, a torcida do Racing, a hinchada del Racing, fez uma grande festa na concentração dos jogadores, incentivando os atletas e confiando ainda nessa possível classificação. Agora, hoje de manhã, eu cheguei aqui com o nosso repórter cinematográfico, Leandro Abad, e a torcida do Racing estava fazendo ali uns preparativos para essa partida de amanhã, passando ali aquelas faixas tradicionais argentinas e não fomos tão bem recebidos assim. Há um clima, um território hostil. Eles estão esperançosos para esse jogo de amanhã. Falaram em algum momento em 2-0 como palpite para o resultado, mas também tamparam nossa câmera, não deixaram nós flagrarmos nada da festa de amanhã e disseram que vai ser uma surpresa. Bom, do outro lado, o Flamengo está a 30 quilômetros daqui, em um resort de luxo concentrado, muito próximo do centro de treinamentos do Defensa e Justiça, onde hoje o Filipe Luís vai fazer o único treino da equipe aqui na Argentina, às 3h30 da tarde. 28 atletas do Flamengo chegaram até aqui, apenas 2 baixas importantes, o Pedro ainda com aquela lesão no antebraço direito e também o Everton Cebolinha, que tem um problema no quadril, então os dois não vão ter condições de jogo. Entre os jogadores que voltaram a ser relacionados, a principal esperança do Filipe Luís é justamente o caso do Léo Ortiz. O Léo Ortiz tinha aquele estiramento no tornozelo direito, portanto não vinha sendo relacionado, está recuperado, treinou normalmente ontem no Brasil, chegou tranquilo aqui à Argentina, vai participar da atividade de hoje para saber se terá ou não condições de então voltar à vaga no time titular no lugar do Danilo. É claro, a gente preparou uma reportagem especial com o desembarque do Flamengo de ontem, os preparativos para a partida de amanhã e um pouco desses detalhes da festa do Racing também. Vamos assistir. O Flamengo desembarcou na Argentina no início da noite desta segunda-feira. Com 28 atletas no elenco, Filipe Luís tem apenas 2 baixas para a semifinal. Pedro ainda se recupera da fratura no antebraço direito. Já Everton Cebolinha tem um problema no quadril e também está fora. As boas notícias são os reintegrados Éric Pulgar e Carrascal, que por suspensão não enfrentaram o Fortaleza. Alexandro, que foi poupado no final de semana por controle de carga. De La Cruz, recuperado de uma virose. E Léo Ortiz, o caso que mais preocupava. O zagueiro sofreu um estiramento no tornozelo direito na partida contra o Palmeiras e desde então ainda não voltou aos jogos. Na manhã de ontem, participou normalmente do treino no Ninho do Urubu e busca retornar à vaga no time titular. A única atividade do Flamengo aqui na Argentina acontece na tarde desta terça-feira no Centro de Treinamentos do Defensa e Justiça. Essa é a mesma estratégia já adotada pelo clube carioca nas quartas de final, quando enfrentou os Estudiantes, também aqui em Buenos Aires. A 30 quilômetros da capital, o CT inaugurado recentemente pela equipe argentina é considerado moderno e conta com 4 campos oficiais, além de ser próximo do resort de luxo escolhido pelo Flamengo como concentração até a partida. Sí, la verdad que bueno que la gente va muy motivada, con muchas expectativas, con ganas de vencer. Sabemos que va a ser un partido difícil, con un gran rival, así que bueno, que espero que todos vamos a tener la energía para poder sacar a buscar resultados ya. A notícia triste é que ontem, um ônibus com membros de uma torcida organizada do Clube Carioca tombou na altura de Volta Redonda, quando saía do Rio de Janeiro com destino a Buenos Aires. Dos 46 feridos, 4 seguem internados com quadro de saúde estável.
Do outro lado da semifinal, a torcida do Racing se mostrou esperançosa para o duelo e fez um tradicional bandeiraço no centro de treinamentos da equipe para motivar os jogadores. Racing e Flamengo se enfrentam no estádio El Cilindro amanhã às 9h30 da noite. Como venceu o jogo de ida por 1-0, o rubro-negro precisa apenas de um empate para avançar à decisão. Cicinho, é o jogo do ano, claro. O Flamengo fez uma partida muito forte diante do Racing, que é uma equipe bem calejada, acostumada a ganhar títulos, campeão da Sul-Americana, mas fez um jogo péssimo diante do Fortaleza, que pode ter sido um reflexo até dessa atuação da Libertadores. Só que amanhã é tudo ou nada, não tem mais tempo. O Flamengo precisa consolidar essa vantagem que já conquistou. E muito provavelmente, Renata, o Filipe Luís é o que ele está passando para o grupo, né? Então, todos esses discursos que estão tendo por parte da equipe argentina, os jogadores do Flamengo são jogadores experientes, acostumados com decisão, o treinador também. Então, assim, é colocar dentro de campo o melhor jogo do Flamengo, concentrado, já viveu experiências, né, nessa competição aí de altos e baixos. Então é momento decisivo, é jogo grande para jogador grande e eu acredito muito na classificação do Flamengo. A gente viu uma mobilização grande, Edu, lá na Argentina, o Racing inacreditando, o treinador foi para a coletiva e disse: estaremos em Lima, mas o Flamengo, até pela vantagem que tem, na minha opinião, é o favorito. Não significa que vai vencer, mas tem uma vantagem que pode ser administrada. Tem uma vantagem boa, independentemente do resultado 1-0. Você jogando fora de casa e tendo jogadores experientes, jogadores que estão acostumados a lidar com esse tipo de pressão, principalmente externa, né, da torcida. E eu acredito que vai ter aquela coisa foguetaço lá no hotel. Pode ter certeza que isso vai acontecer, porque na Argentina a gente sabe como funciona. Mas o Filipe Luís tem no seu DNA aquela coisa de acreditar no processo. Então ele sabe o que tem que fazer, os jogadores vão entrar em campo sabendo o que tem que fazer também. E agora chamar a responsabilidade, Renata, até porque... como você falou, é o jogo mais importante da temporada, então é erro zero e jogar 100% focado, concentrado para que o Flamengo possa sair de lá classificado. O Racing foi muito competitivo no Maracanã, mas o Flamengo poderia ter feito um placar até mais elástico, Rona, e acabou não fazendo. Porém, 1-0, podendo empatar, podendo administrar o jogo, eu acho que é para ser considerado pelo Flamengo. Libertadores, um golzinho faz a diferença, ainda mais em casa. O Flamengo buscou até o final. E se der tudo errado, ainda tem um goleiraço, o Rossi, que adora pegar pênalti. Então, acho que tem tudo para o Flamengo passar e ser feliz, porque é um time, como o Cicinho falou, cascudo. E time cascudo é para esse momento aí. Ninguém tem medo. Tá todo mundo pronto. Eu acho que o Flamengo volta classificado. O mesmo vale para Flamengo, porque amanhã a partida do rubro-negro é na Argentina contra o Racing, jogo fora de casa, e a gente tem alguns números, então, do Flamengo como visitante pela Libertadores desde 2013. Esses números... 23, eu falei o quê? 13, não, 23. Então vamos pensar o seguinte, esse aproveitamento é de 28%. Mas um empate já ajuda, então, o rubro-negro, já é suficiente para o rubro-negro avançar na competição. A gente vai direto para lá, vamos voltar lá para Buenos Aires, o Cícero Melo, o Pedro Ivo Almeida e o Javier, que é torcedor do River. Precisa sair desse muro, hein, ô Cícero? E o Javier contar logo para quem que ele vai torcer, se é para o Flamengo ou se é para o Racing, viu, Cícero? Até o final do programa, eu vou descobrir isso aqui. Tô apertando ele, tá em cima do muro, mas a gente vai saber até o final do programa, ele já prometeu o que vai dizer. Olha só, o Flamengo ainda vai fazer o seu último treinamento esta tarde, 3 horas da tarde, no CT do Defensa e Justiça, quando então o técnico Filipe Luís vai confirmar, pelo menos para o seu grupo, não para a imprensa, né, o time que estará em campo. Mas vamos aqui da provável escalação, inclusive com uma novidade que o Pedro acabou de descobrir aqui, né, com seus informantes, que ele tem muitos dentro do Flamengo, né, uma novidade na escalação do Flamengo. Provável escalação, então, é o Rossi no gol. Essa dúvida aí, Varela ou Emerson Royal, um é mais defensivo, outro é um pouco mais ofensivo. Léo Ortiz,
voltando aí da lesão, pode começar jogando ou então o Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal, e ontem a gente estava dando que o Samuel Lino deveria começar jogando. Mas agora você teve uma informação de que o Plata vai começar jogando, né, Pedro? Muito provavelmente o Varela pela direita, o Plata lá na frente. A dúvida que fica é uma dúvida que existe ainda dentro da comissão técnica sobre a participação do Léo Ortiz. Estaria liberado para um jogo, não fosse esse um jogo tão pegado, tão disputado, com caráter decisivo e competitivo como é o de amanhã aqui em Buenos Aires, em Avejaneda, Flamengo e Racing em Cilindro. Então vai muito mais da tolerância à dor do Léo Ortiz durante a atividade hoje, como vai acordar amanhã. O desejo da comissão técnica é ter o Léo Ortiz em campo, está recuperado, pode participar, mas entendendo exatamente qual é o limite dele para também não colocar um jogador que acabe se poupando ali por algum grau de preocupação pela lesão que ele vem se recuperando no tornozelo. Mas a tendência, voltamos a repetir, né? Se falta o treino de hoje, muito do que o Felipe Luiz vem acreditando, vem planejando, é ter um homem como o Plata lá na frente, formando esse quarteto, podemos dizer, ofensivo, Carrascal de um lado, Luiz Araújo do outro, a Arrascaeta também revezando ali no corredor central, ora o Plata um pouco mais na referência, ora ele baixa um pouco mais, ora o Arrascaeta tenta surpreender, sendo esse cara que pisa na área, arrastando um pouco mais essa linha, com o Jorginho e com o Pulgar ali, formando a dupla de volante. Falando do adversário do Flamengo, o Racing, técnico Gustavo Costa, também vai ter um desfalque muito importante. Se o Flamengo não tem o Pedro, ele não tem o principal jogador dele no sistema defensivo, que é o Santiago Sosa. Ele teve uma fratura no maxilar superior direito, fez uma cirurgia ontem, está sendo liberado para poder em casa assistir o jogo pela televisão, e eles acham que o Racing indo para a final, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, ele já vai estar em condições. O substituto dele pode ser o Marcos de Cesare ou até o Zarate, num esquema mais ofensivo, já que o Racing precisa dessa vitória rapidamente. O que se pode esperar desse adversário do Flamengo? Vai partir com tudo desde o início ou vai segurar um pouco no início do jogo? Não acho que é um Racing que vai se lançar de peito aberto, deixando as costas abertas ao Flamengo, não. É um Racing que sim, é um Racing que vai tentar ditar o ritmo do jogo muito pelo que o ambiente vai ditar também. O ambiente de Avejaneda, que a gente já vem acompanhando desde ontem, o ambiente aqui em Buenos Aires para essa decisão pro time local. Acho que é um Racing que sim, vai tentar controlar, ditar e pressionar o Flamengo, mas quem está esperando o Racing se lançando, peito aberto, absolutamente vulnerável para uma transição ofensiva do Flamengo, não acho que esse seja o caminho, não. É jogo muito disputado, é jogo jogado, é jogo que vai passar muito pelo campo, meio de campo, como se ocupa essa faixa central do campo, como foi no Maracanã, o Racing diante do Flamengo, mas nada de se lançar de qualquer jeito, porque precisa do resultado. Acho que não é por aí. Se for até por aí, boa notícia pro Flamengo, Chico. Vamos ver se o Javier sai de cima do muro. Flamengo ou Racing? Aí, 2 gols de maravilha, 2-0 pro Racing. Foi o nosso Javier que deu opinião. Você tinha certeza? Ele tá fechado com o Racing. A gente vai perguntando aqui, a gente vai tomar um café, pergunta, vai no café da manhã do hotel, vai no restaurante. O argentino, como a gente falou na primeira entrada, ele não quer saber mais de título brasileiro. Ele pode até ter sua ponta ali de realidade com o Racing, mas ele quer o brasileiro perdendo, quer o brasileiro se dando mal, para dizer o mínimo. É isso aí, Bruno. Mas se fosse o Boca, acho que ele não ia torcer, não. Ele sendo o River Plate. Mas isso é igual aqui no Brasil. Hoje ou amanhã o Flamengo é Brasil na Libertadores, não é, Jailson? Tá bom, essa. Vai esperando, vai esperando isso. Na quinta, o Palmeiras é Brasil na Libertadores. Vai esperando isso. Acredita nisso daí, sim. O ambiente tá bem na rede social, vai ser assim. Claro, com Não vai todo mundo torcendo? Vou. Pelo bem de mais uma decisão brasileira? Com certeza, acredite nisso daí, sim, pô. Claro. Né? Tô sendo otimista. Jailson, por falar em rede social até, eu achei que as críticas foram um pouco exageradas em cima do desempenho do Flamengo contra o Fortaleza. O que você achou? Porque claro que assim, tudo bem, mesmo, foi mal, é a derrota, o resultado foi ruim, mas eu achei exagerado. Como é que você avaliou? Eu acho que o sentimento de terra arrasada é exagerado. Assim, eu acho, isso eu concordo com você, mas foi um desempenho muito abaixo para a equipe que está ali na semifinal da Libertadores e também está ponto a ponto com o Palmeiras disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, muitos erros bobos de passe, erros técnicos, assim, até aparentava, né? A gente não pode cravar nada, mas aparentava até uma displicência. Sim. Em relação ao sistema defensivo. Pô, o Breno Lopes, ele conseguiu desestabilizar o sistema defensivo todo do Flamengo. Era bola longa toda vez nas costas dos laterais e o Breno Lopes sozinho. Você acha que essa questão de foco de Libertadores, de cansaço, de viagem, isso justifica o tipo de atuação ou não? Eu não acredito em justificativa nesse ponto, porque, assim como o Palmeiras, né, o Flamengo tem um elenco gigante, né, um elenco grande, com boas peças, e aí a briga
justamente pelas duas competições. Mas eu acho que o emocional ali do jogo da Libertadores pesou, o de quarta-feira. Eu também acho. E eu acho que assim... Por isso que eu passo um paninho assim Eu acho que o foco já no jogo da volta. Isso, é isso que eu tô falando. Isso daí eu concordo contigo. Já os caras pensando, não, a gente tem que ir pra Argentina, tem que conseguir carimbar o voo, né, pra Lima, a gente tem que ir pra final, Ficou o jogo do Fortaleza ali no meio do caminho, que era, eu acho que, por exemplo, se fosse o jogo contra o Palmeiras, sabe? O Cruzeiro, um adversário direto, acredito que a concentração seria outra. E aí, como foi o Fortaleza, o time já entrou um pouco abaixo. Porque o Flamengo veio dessa sequência de Palmeiras e Botafogo, é verdade, Botafogo ainda. Um clássico, Palmeiras e o Racing. Aí chegou o Fortaleza, a adrenalina baixou. É inconsciente baixou. Isso, não deveria ser assim, né? Ninguém tá falando que é normal. Mas assim, aqui no futebol brasileiro, né? Eu quero ouvir também o Cícero e o Pedro, mas assim, cara, se você não tá 100% mobilizado pro jogo e se fisicamente você não tá 100% inteiro, seja lá qual for o adversário, você não ganha. Fala, galera do Fla Show! Chegou o grande momento. O Flamengo está a um passo da final da Libertadores e Filipe Luís já começou a afinar os últimos detalhes para o jogão decisivo contra o Racing. O Mengão volta a campo nesta quarta-feira, dia 29, para encarar o Racing, lá na Argentina, pelas semifinais da Libertadores. E a boa notícia é que o time chega com moral, depois da vitória por 1-0 no Maracanã. Ou seja, o Flamengo joga pelo empate para carimbar o passaporte para a grande final. Nesta terça-feira, Filipe Luís comanda o último treino do elenco antes do confronto decisivo. A atividade acontece às 15h30 no CT do Defensa e Justiça, e é aí que o técnico vai bater o martelo sobre o time titular. A provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, que ainda disputa a posição com Danilo, Léo Pereira e Alexandro na defesa. No meio, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. E lá na frente, Luiz Araújo, Carrascal e Plata, que pode dar lugar a Bruno Henrique, dependendo da estratégia. O confronto acontece no estádio Presidente Perón, o famoso El Cilindro, casa do Racing, e promete ser um caldeirão. Mas o Mengão está confiante e sabe que um empate já garante vaga na final. E claro, o sonho do tetracampeonato da América continua mais vivo do que nunca. Então marca aí, Flamengo e Racing, nesta quarta, às 21h30, com transmissão ao vivo da Rede Globo. Agora é foco total e coração na ponta da chuteira, porque o Mengão quer a América mais uma vez. E aí, torcedor rubro-negro, qual seria o seu time ideal para esse jogo decisivo? Deixa aqui nos comentários. Se gostou, já mete o like, se inscreve no canal Fla Show e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Tamo junto e até o próximo vídeo!